Vocês sabem que a redação que vocês vão fazer no Enem, ela, em termos proporcionais, é a disciplina que mais tem peso hoje. O Enem colocou a redação num nível que ela pode te colocar para dentro ou para fora das vagas. Isso a gente precisa dizer no tocante à redação. Para você ter uma ideia, se você juntar física, química e matemática, física, química e biologia, tá? Que compõem ciências da natureza, essas três matérias juntas, compondo ciências da natureza, por exemplo, elas ainda não têm o peso que a redação tem, tá certo? Então a redação hoje aqui no Ceará, na UFC, ela corresponde a 20%, um pouco mais de 20%, tá? Da tua possibilidade de entrar em uma vaga na universidade. Então, a gente precisa dar uma atenção especial à redação. Tem umas dicas, saber quanto tempo deve levar para produzir uma redação, quantos parágrafos ela tem que ter, o que é que precisa constar em cada parágrafo. Então, muito do que eu vou explicar aqui, você já tem no material, e quando houver a necessidade de alguma anotação, de alguma dica que eu trouxe nessa apresentação para vocês, aí eu vou avisando. Tudo tranquilo? Podemos começar direitinho? Vamos lá? Seguinte, no material que vocês têm, na apostila de vocês, já há algo sobre o estudo da dissertação argumentativa. Essa parte eu gostaria de que ficasse para a leitura de vocês. Vocês acompanhassem, já tem na apostila, certo? Então, planejamento da redação, como é que funciona a interpretação do tema, isso é uma parte de leitura. Eu posso ajudar vocês, mas vocês também precisam me ajudar. Como é que vocês me ajudariam? Vocês me ajudariam lendo essa parte teórica que está na apostila, tá certo? E me dando um pouco de atenção em relação às dicas que passarei aqui sobre cada parágrafo, sobre a estrutura. Então, essa parte que vocês estão visualizando no telão, é a parte que já está na apostila de vocês, é a parte que já está na apostila de vocês, certo? E o que eu trouxe diferente do que está aí, é o que nós vamos começar agora. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, toda proposta de redação do Enem foi produzida por alguém que sabe da responsabilidade que essa proposta tem. Essa proposta tem textos de apoio. E muitas vezes esses textos de apoio vão fornecer a vocês uma linha argumentativa que pode compor toda a redação. A primeira dica: pegou o tema de redação, grifou o comando da proposta, que é aquele negrito que está lá sugerindo o que você deve produzir, vá aos textos de apoio e faça também grifos. Tente deduzir desses textos de apoio por que eles estão ali, qual a relação que eles têm com o tema. Aquela prova é feita para os melhores alunos do Brasil, mas também é feita para alunos que não têm tanta aptidão com a redação. Então, naqueles textos, há argumentos que podem compor toda a tua redação. Grifa, dá atenção a eles. Uma prática condenável que muitos alunos têm é negligenciar, é olhar com olhos displicentes os textos que estão lá. Não faça isso. Toda proposta de redação do Enem tem 2, tem às vezes 3 textos de apoio, dos quais você pode tirar muito das ideias que vão compor sua redação. Por exemplo, você pega o tema do ano passado, o movimento imigratório para o Brasil no século 21, muita gente não tinha discernimento sobre aquilo. Diego, eu não conseguia, eu não sabia muita coisa sobre a imigração para o Brasil, não sabia nem que havia esse movimento tão grande de imigração para o Brasil, mas mesmo assim foi possível produzir alguma coisa, porque os textos já indicavam que havia uma imigração haitiana, que havia uma imigração boliviana para o Brasil, como é que essa imigração funcionava, qual era o nosso papel em relação a esses imigrantes. Então, primeira orientação, ela parece simples, mas os textos de apoio, primeira orientação de hoje, os textos de apoio, eles podem conduzir toda a tua redação, desde que, claro, você não se limite a eles. Os textos, eles são motivadores, eles não são limitadores. Eles não estão ali para amarrar o que tu tem que escrever. Os textos estão ali para te dar uma fundamentação. Agora você será um aluno muito mais valorizado por quem corrige sua redação
se você conseguir agregar ao seu texto elementos que não estão nesses textos. Você dá a entender para quem corrige que você concluiu o ensino médio levando para a prova algo além do que está lá disponibilizado. Então, primeira orientação, ela parece simples: textos de apoio, façam grifos, tentem inserir algo que esteja sugerido nesses textos nos parágrafos que vocês vão fazer, começando da introdução. Dá uma olhadinha aí no telão, nós temos aí a introdução. Dica, primeira orientação sobre introdução. A introdução, pessoal, é o teu primeiro contato com o corretor. E essa redação é um jogo. Eu tenho ali 1 hora, 1h10, às vezes 50 minutos. Não devemos passar mais de 1h15 minutos fazendo nossa redação, porque senão estamos tirando o tempo das outras provas. Não estamos nesse projeto do Enem para fazer redação, nós estamos para fazer redação em pouco tempo. Uma coisa é fazer redação, outra coisa é fazer a redação em pouco tempo. E qual o tempo ideal, Diego, para eu gastar com a minha redação? 1 hora, 50 minutos. Num dia mais tenso para você, 1h15 minutos, mas não passe disso. Mas Diego, eu não consigo em 1h15. Precisamos ter método de elaboração de redação. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre método. O que é que eu devo fazer? Como é que eu procedo? Apareceu o tema, o que é que eu faço? Eu faço o que primeiro? Então vão acompanhando aqui. Primeira coisa, toda proposta tem um comando. Esse comando é aquilo que o corretor vai esperar ver, tá, na redação que irá corrigir de vocês. Então como é que eu faço para o corretor não ficar com a sensação de que eu fugi ao tema? Como é que eu vou mostrar para esse corretor? Esse corretor, está aqui minha redação. Eu estou dentro do tema, eu não fugi. Como é que eu vou encantá-lo positivamente, né? Como é que eu vou chamar a atenção positivamente dele, encantá-lo? Como é que eu vou chamar a atenção positiva dele para o fato de eu não ter fugido ao tema? Eu tentando contemplar o comando da proposta logo na introdução. Então, uma dica que eu queria passar para vocês é o seguinte: toda redação, toda proposta, ela tem um comando. Nós vamos tentar abordar esse comando, dá uma olhadinha aí no telão, de duas maneiras: fazendo palavras-chave desse comando, grifadas. Vamos grifar as palavras-chave do comando da proposta, ou então vamos dar um jeito de, no nosso rascunho, fazer a paráfrase desse comando. Diego, não entendi. O que é a paráfrase, pessoal? Paráfrase é a reescrita com outras palavras. Se é o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, quais são as palavras-chave desse comando? Imigração, Brasil, século XXI. Essas palavras podem compor minha introdução. Se essas palavras já constarem na minha introdução, o corretor não vai ficar com a sensação de que eu fugi ao tema. Se eu não quiser usar as mesmas palavras do comando, eu posso parafraseá-las. O que é que significa, Diego, parafraseá-las? Reescrever aquele comando com outras palavras, de outra forma, utilizando, por exemplo, o procedimento que o professor Vicente acabou de explicar para vocês, o procedimento de sinonímia. Os sinônimos dessas palavras-chave. Agora, faça o corretor entender que você está dentro do tema por meio desse procedimento. Mas é só isso, Diego? É só pegar o comando da proposta e parafraseá-lo na introdução? Minha introdução está pronta? Não. Aí vocês dão uma olhadinha no telão, tá? Nós temos, além de palavras-chave e paráfrase do comando, uma obrigação, que é uma tese. Toda introdução tem que ter uma tese introdutória. E o que é tese? Tese é o que eu vou defender. Sempre que eu for produzir minha redação de 4 parágrafos em tom dissertativo, eu preciso deixar muito claro para quem vai corrigir o meu texto que eu vou defender algo. E o que eu vou defender será a minha opinião em relação àquele comando que foi explicitado na proposta. Então, o que eu vou defender? A primeira pergunta em relação ao comando da proposta: solicitaram uma proposta para você? Ok, seu primeiro procedimento: tentar encontrar sinônimos para palavras-chave dessa proposta, ou então tentar parafrasear o comando, agregando a essa paráfrase, tá, uma tese, um ponto de vista,
um juízo de valor, ou seja, o que eu vou defender. Não se solicita no Enem uma mera exposição na introdução do texto. O que é que você não pode fazer? Você pega, por exemplo, um tema como redução da maioridade penal, é a redação que será passada hoje para vocês. É a melhor maneira de reduzir criminalidade? Não é a melhor maneira de reduzir criminalidade? O tema de hoje, que vai ser dado no final da aula, é este. Já vou antecipar algo para vocês. Você pega um tema como redução de maioridade penal, certo? Precisa haver de sua parte um juízo de valor, uma opinião. Você não pode apenas entrar nessa redação dizendo que a redução da maioridade penal é um assunto muito discutido, que muitas pessoas entendem que a redução da maioridade penal é um assunto polêmico. Isso não é tese. Dizer que o tema é polêmico não é tese. Dizer que o tema é bastante discutido não é tese. Dizer que muitas pessoas estão preocupadas com violência não é tese. Estão esperando de vocês, na introdução de um texto dissertativo, uma defesa de ponto de vista. E essa defesa, quanto mais rápido ela aparece na redação, melhor. Muita gente confunde opinião com intervenção. Intervenção é o que você vai fazer no fim do seu texto, na conclusão. Só que tem gente que pensa que só tem que dar a opinião lá embaixo. A sua opinião é para ser dada o mais rápido possível. Quanto mais rápido a tua opinião aparecer na tua redação, de preferência na introdução, tá? Mais vai ficar claro para quem corrige teu ponto de vista, o que você vai defender. Então não guardem a opinião que vocês têm para dar em relação ao tema para o último parágrafo. Para o último parágrafo, vocês têm que guardar soluções. O que é que vocês vão propor como concludentes do ensino médio? O que é que vocês entendem que tem que ser feito em relação ao problema proposto? Isso sim, nós vamos guardar para o fim do texto, tá? O que deve ser feito, como deve ser feito, mas na entrada a gente precisa opinar, tá certo? Opinar é dizer o que eu vou defender. E o que eu vou defender tem que ter alguma relação com os textos de apoio, tem que ter alguma relação com o comando da proposta. Isso é o procedimento introdutório. Então eu fiz um esquemazinho, estou vendo que algumas pessoas estão anotando, tá certo? O que é que eu pus aí para vocês? Comando da proposta. Como é que eu uso esse comando da proposta? Eu copio? Não posso copiar. Se eu simplesmente fizer uma réplica do comando, tá? Eu estou mostrando que eu não tive a habilidade para entender o que estava sendo pedido de mim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar circular as palavras-chave desse comando, tá? E utilizá-las compondo a minha introdução, ou então vou tentar fazer a paráfrase desse comando. O que é paráfrase, Diego? Reescrita com outras palavras. Diego, eu queria um exemplo. Como assim? Olha, vamos lá. O que seria uma opinião contundente sobre um assunto, parafraseando o comando da proposta? Dá uma olhadinha aqui para mim. O exemplo que eu tenho para vocês é o do Enem do ano passado. Nós temos aqui o movimento imigratório para o Brasil no século 21. Esse foi o tema do ano passado. O que é que seria parafrasear? O que é que seria parafrasear esse comando da proposta? Pessoal, movimento imigratório para o Brasil é o fato de muitas pessoas estarem direcionando o seu trabalho profissional, direcionando as suas perspectivas de vida para o nosso Estado Nacional. Então, movimento imigratório para o Brasil no século 21. Como esse comando poderia estar na minha introdução? Eu vou dizer que no Brasil, principalmente nos últimos 30 anos, tem sido cada vez mais comum a vinda de indivíduos de outros países para tentar se estabelecer como cidadãos, bem como no mercado de trabalho. Ou seja, o que eu acabei de dizer, que estão vindo pessoas de outros países tentando se estabelecer no Brasil como cidadãos, bem como atuando no mercado de trabalho, o que eu acabei de dizer foi movimento imigratório para o Brasil no século 21. Só que eu não escrevi movimento imigratório para o Brasil no século 21. Eu traduzi
com outras palavras. Essa tradução com outras palavras se chama de paráfrase. É um procedimento que pode ser utilizado por vocês, tá? Na composição da introdução de vocês. Um detalhe muito importante que tem que ser dito hoje também. Quinta-feira agora, o INEP disponibilizou na internet o guia do participante do Enem na redação. Vocês viram isso? Ô pessoal, vocês viram isso? Quem viu isso? Levanta o braço aqui para mim. Então eu tenho aqui uma quantidade razoável de pessoas que viram esse guia. Esse guia, ele tem orientações importantíssimas sobre a redação, e uma dessas orientações está na introdução. O pedido de uma tese, o pedido de um ponto de vista. Evite entrar no seu texto, evite entrar na sua redação, simplesmente dizendo o óbvio. O assunto X tem sido um assunto muito discutido. Todo tema que vai ser colocado no Enem tem sido um assunto muito discutido. Então evitem uma entrada básica, porque fica parecendo que você não tem argumentos para a redação. Ou então, um dos temas mais discutidos na atualidade tem sido o tema X, é o da prova. Não faça isso. O que estão esperando de vocês é juízo de valor, opinião, tese. O que vocês vão defender dentro desse tema, tá? É o que está sendo esperado de vocês. Então o exemplo que eu trouxe aqui, foi o do ano passado. O que é que eu fiz? Peguei algumas redações que estão disponibilizadas neste guia do INEP, tá? Sobre a redação, e coloquei aqui só para a gente analisar as introduções. Eu não quero ler o texto todo. Eu pus aqui na apresentação, não é legível para quem está muito longe, mas eu vou ler só a introdução, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com tese. Dá uma olhadinha aí na apresentação. O que é que eu pedi? Que a introdução de vocês seja composta pelo comando da proposta, em palavras-chave ou em paráfrase, e de uma tese. O que eu vou defender. Essa junção de palavras-chave do comando mais tese é o que vão garantir a vocês uma boa introdução. Então, tentem escutar esta introdução para ver se a gente encontra nela os elementos que eu acabei de citar aqui para você. Dá uma olhadinha aí. A aluna que tirou 1000 na redação disse o seguinte: durante principalmente a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração, ou seja, pessoas saíam daqui. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Atenção, vamos agora para palavras-chave. A aluna disse na sua introdução, no século 21, pare por aí, qual era o comando da proposta? O movimento imigratório para o Brasil no século 21. A menina recortou no século 21 e usou para compor sua introdução. É possível? Sim. Palavras-chave do comando da proposta, presentes na introdução, deixam o corretor da redação com a sensação de que você não fugiu ao tema, de que a sua introdução contempla a discussão proposta. Então a aluna disse aqui o seguinte: no século 21, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios. Eu vou parar.